Hoje em Cali, o Fluminense vai enfrentar não só a equipe da casa, o América, no estádio Pascoal Guerreiro. O Fluminense também vai enfrentar a desconfiança de um time que, quando começou a Sul-Americana, era favorito ao título e que, em algum momento na primeira fase, desdenhou tanto que precisou jogar sério na reta final. Por outro lado, vai enfrentar a confiança e o desejo de uma torcida que quer muito ser campeã dessa competição. O Fluminense hoje vai jogar com um técnico que é especialista em Copas, que conseguiu levar um improvável Grêmio na Libertadores em 2017 à final da competição. E até mesmo o mesmo Grêmio, 2 anos depois, até a semifinal também. Óbvio que o Renato Gaúcho não faz milagre, mas é um time e um técnico que querem essa competição. O Fluminense poupou no sábado contra o Bahia para focar no América de Cali. E tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é o pré-jogo de Fluminense e América de Cali. Na verdade, América de Cali e Fluminense. Jogo lá em Cali. Curiosidade, eu tô com essa camisa aqui. A transmissão do jogo de hoje é no SBT e no Paramount Plus, mas essa camisa aqui é a do nosso time, né? A gente tá jogando em conjunto com o SBT a Copa Sérgio, a Copa da Imprensa aqui do Rio de Janeiro. Empatamos por 2-2 na estreia na segunda-feira. Eu cheguei, enfim, tá bem tarde já, decidi gravar com a camisa do Jornada esse pré-jogo aqui, ainda mais porque vai transmitir no SBT também, né? Então fica aí a dica. Mas você vai fazer essa dobradinha aqui hoje, tá? Você vai assistir o jogo no SBT, com imagens, tal, beleza? Mas você vai ouvir o jogo com a nossa narração no Jornada KTO 1902. O Vitor Lessa está diretamente do estádio Pascoal Guerreiro em Cali. É a primeira partida que eu não vou por decisão, né, desde 2022, o jogo contra o Milionários lá em Bogotá, que eu não fui também, ali foi, né, questão ali de organização. Nas duas, minha esposa estava grávida, dessa vez também. O Lessa é quem vai fazer a cobertura lá em Cali. Eu acabei não indo num jogo da Libertadores contra o Colo-Colo, mas é porque eu passei mal, tive um problema de garganta, mas todos os outros estavam direto e o Jornada sempre tem um representante no local. Vou narrar o jogo, normalmente a nossa transmissão segue de pé, inclusive começando 7h30 da noite, tá? Então vem com a gente aqui na nossa transmissão com o Vitor Lessa direto de Cali. Vamos lá, cara, como eu falei, assim, se você analisar direitinho o jogo do Fluminense, o Fluminense... ele passa um primeiro semestre focado no Brasileirão. Vou botar aí o último trimestre, né? O olhar do Renato Gaúcho. Ele chega no início de abril e o foco dele é Brasileirão. E ele ainda dá uma atenção à Copa do Brasil, né? O que ele tenta fazer? Olha, quando o Renato assume, na Sul-Americana, a gente já ganhou 11 Caldas fora de casa, que era o jogo mais difícil do grupo. Então vamos jogar a Vera em casa, né? E a gente depois define o que vai fazer. Só que nem isso ele precisou. Ele escalou time reserva em casa. Contra o San José, enfiou 5 no San José. Ele escalou time reserva contra a União Espanhola, o Fluminense empatou fora de casa. E escalou o time reserva contra o San José também na altitude, e teve uma derrota. Óbvio que quando você olha esses números assim, você fala, pô, ele tá ignorando a Sul-Americana. É um risco? É. Mas é um risco controlado. O Fluminense ignorou a Sul-Americana, enquanto poderia ignorar para focar em pontuar no Brasileirão. Ganhar do Sport, ganhar do Santos, ganhar do Red Bull, toda essa sequência. O Fluminense teve, inclusive, alguns reveses também. Tipo, o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Botafogo, empatou com Vitória, mas, obviamente, talvez a situação tivesse sido pior, até se tivesse jogado no meio da semana também fora de casa. Então, ele focou no Brasileirão para ter ponto no Brasileirão e a Sul-Americana dava para avançar com os reservas e tanto deu que a gente voltou, jogou com os titulares, venceu os 2 em casa e passou na primeira posição do grupo. Dito isso, a chave se inverteu. Não dá pra brincar com a América de Cali. Não dá pra brincar nas oitavas da Sul-Americana, porque pum, perdeu, tá fora. Basicamente é isso. Óbvio que o jogo de hoje tem como recuperar na semana que vem, é claro, mas, né, a complicação que fica, você tem que recuperar imediatamente contra o mesmo adversário. Então agora virou a chave. O foco é o Brasileirão, o foco são as Copas e o Brasileirão tá em segundo plano, tanto que a gente poupou contra o Bahia, tanto que também o Fluminense já rodou o time entre os 2 jogos do Internacional. A dúvida que fica é, o Fluminense consegue fazer como fez contra o Inter e meter um 2-1 para tranquilizar um pouquinho o jogo de volta?
Pode ser que sim. Se conseguir fazer isso hoje com a América de Cali, o jogo de sábado contra o Fortaleza, que é a camisa que está aqui, até por ser no Maracanã, o da terça também ser no Maracanã, ganha um contexto diferente, de talvez poder rodar o time nos dois. Mas uma coisa eu já te digo, não dá para brincar com a América de Cali. A América de Cali não é o Alberto Villarreal San José e não é União Espanhola. E é um pouco melhor ainda do que o Once Caldas, time que ainda está na competição, mas que a gente pegou na primeira fase e com dificuldades, um duelo muito forte. Ganhou Manizales e com um pouquinho mais de tranquilidade ganhou no Maracanã. O América de Cali vai ter dificuldade, vai ser difícil para o Fluminense, assim como no jogo de volta também. Eles estão aqui, e aí vale a menção, trocaram de treinador, mas na primeira fase da Sul-Americana, o time passou em segundo num grupo que tinha Huracan e Corinthians. Tropeçaram no final, empataram com o Racing, enfim, ganhar não faria muita diferença, passaram no saldo contra o Corinthians, mas o fato é que o América de Cali ganhou fora do Racing, o América de Cali foi empatar fora com o Huracan. Na verdade, o que eles fizeram foi, ganhou fora do Racing e empataram todos os outros 5 jogos. Empataram com o Corinthians em Itaquera, souberam dançar conforme a música depois da vitória na estreia. E no Campeonato Colombiano, em que pese eles estarem muito mal agora, né, no clausura, no segundo turno, ali na segunda parte do campeonato, no Apertura, que foi o primeiro, o time foi para as semifinais, lá eles fazem 2 grupos de semifinais, né, 2 grupos com 4, ficou em segundo do grupo dele. Não foi para a final não teve o América de Cali, só passava o primeiro, mas assim, foi uma campanha honesta. O futebol colombiano é um futebol muito diverso ali de clubes de vários lugares do país. Mas, apesar do cenário, como eu falei, no clausura não ser tão bom, eles acabaram de eliminar o Bahia. Souberam não jogar no jogo na Fonte Nova. Isso é um mérito deles. Os caras não jogaram na Fonte Nova. Deixaram o Bahia tentar amassar. O Bahia desperdiçou chance e empataram 0-0. E em casa fizeram 1-0. Na reta final, depois de um desespero danado, fizeram um segundo e se classificaram. Então a gente tem que ficar de olho nesse jogo hoje lá no Pascoal Guerreiro. Por quê? Porque se os caras vierem com vantagem, eles já conseguiram fazer uma vez no Brasil contra um adversário que dá pra gente dizer que equilibra em forças com a gente. O time do Bahia é muito bom, equilibra em forças com a gente. Os caras fizeram o jogo não acontecer contra o Bahia também. E aí se eles vêm de lá pra cá com uma vantagem, complica a nossa situação. Olho e atenção pro jogo de hoje. Vamos falar da parte de bola e campo, as 2 escalações. O Fluminense, obviamente, terá mudanças para o jogo, né? Porém, acho que o Fluminense tem basicamente uma dúvida só no time. Acho que o Renato pode acabar mudando, né? Já fez isso outras vezes. Pode acabar mudando o time e, enfim, uma mudança que não esteja nessas 2 dúvidas que eu vou botar aqui, mas não é o cenário mais normal, né? O cenário mais normal é ele manter e colocar mais ou menos essa escalação que tá aí na tela. Vamos lá, Fábio no gol, Samuel Xavier voltando, né? Tava suspenso no último jogo, voltando à lateral direita. Na verdade eu falei uma dúvida, mas são 2 dúvidas, né? Para deixar mais claro, são 2 dúvidas. Porque na zaga tem Manuel e tem Freitas, acho que isso não tem muita dúvida realmente do que ele vai acabar escalando. O Freitas está suspenso no próximo jogo do Brasileirão, né? E na lateral esquerda eu acho que rola uma duvidazinha de leve, tá? O René é muito favorito para a posição, é o atual titular, não tem nem discussão, tá liberado para jogar. Dito isso, o Guga atuou bem quando precisou na lateral esquerda. E aí eu acho que se o René tiver alguma dúvida física, o Guga assume a posição sem o Renato pestanejar. No meio de campo, Martinelli e Hércules são titulares. Quem assume a outra função? O Renato pode escalar o Bernal, que eu acho que é o mais provável, deixar o time com a saída de Hércules e Martinelli um pouco mais à frente, ou pode ir de Lima, tá? Colocando o Hércules e Martinelli e soltando um pouquinho mais o camisa 45. Acho que de Ganso ele não vai, e no caso do Nonato, ele sentiu ali um problema muscular, voltou para o Rio de Janeiro, nem para Cali foi. Inclusive informação sobre os jogadores do Fluminense. O goleiro reserva Vitor Eudes voltou para o Rio de Janeiro também, tinha o nascimento do bebezinho dele agora nessa segunda-feira, bem como também o zagueiro Thiago Santos, volante Thiago Santos, enfim. Ele não voltou para o Rio de Janeiro, deu voltas trotando em volta do gramado, não se sabe se vai ter condição, também saiu reclamando de questões musculares lá do jogo em Fortaleza. Então, neste momento, a gente tem basicamente meio que isso ali de desfalques, além, é claro, de Ignacio e Thiago Silva, que já estavam fora por lesão, e o Fuentes também, que tinha ficado fora por lesão. Otávio também tá voltando, só vê que a lista é grande, né? Soteldo também tá fora do jogo, tá? É outro da lista de lesões aí. E aí fica essa dúvida entre Lima e Bernal. Eu acho que ele vai de Bernal, tá? Acho que ele vai de Bernal e vai soltar o Hércules e Martinelli, mas fica aí só essa possibilidade do Lima.
E o ataque acho que tá muito bem definido, Canóbio, Serna e Everaldo. Pode botar o Germancano? Pode, mas acho pouco provável, ainda mais que poupou o Everaldo. O Cano jogou 90 minutos contra o Bahia, ele não fez qualquer questão de tirar. Acho que essa é a maior possibilidade. É um ataque bom para poder marcar a saída de bola da América, para poder pensar defensivamente. Eu não acho que o Fluminense tem que entrar para empatar, mas o Fluminense assinaria um empate, jogo de volta em casa, como se fosse um jogo único no Maracanã, acho que facilitaria um pouquinho da nossa vida. Não perder hoje é essencial, mas dá para ganhar, cara. Inclusive o retrospecto do Fluminense lá na Colômbia é invejável, pô. O Fluminense lá em território colombiano jogou 21 vezes, isso contando aqueles jogos lá de trás, né? 12 vitórias e só 4 derrotas, pô. Isso é um desempenho bizarro de bom. E no Maracanã, então, são 6 vitórias e uma derrota. Só perdemos aquelas pro Júnior de Barranquilla na Liberta de 2021. E, recentemente, a gente perdeu pro Júnior de Barranquilla na Sula de 22, aquele 3-0 devastador, e perdemos uma outra na Sul-Americana 19 pro Atlético Nacional por 1-0, que, assim, detalhe, a gente ia ganhar de 4-1 a ida. De resto, as últimas vezes que a gente foi pra Colômbia pegando um histórico desse século ali, pelo menos, a gente ganhou de 2-1 em Medellín do Atlético Nacional, a gente ganhou por 2-1 do Independiente Santa Fé. Esse jogo não foi em Bogotá, né? Foi em Armênia, mas enfim, lá também na Bolívia, na Colômbia. Empatamos com o Júnior de Barranquilla na Libertadores de 2021. Ganhamos o Milionários lá no El Campín, em Bogotá, em 2022. E da última vez que fomos lá, inclusive eu estava nessa aí, ganhamos por 1-0 do Once Caldas. Então, assim, no histórico recente, são 3 vitórias e as 2 derrotas aí que tem, uma delas, né, pouco importou porque a gente já meio que estava classificado. Então é um retrospecto bom, dá pra ganhar por lá sim. A equipe do América de Cali vem com muitas mudanças, eles têm jogadores lesionados, tem lamentações, eles têm os John Arias deles, né? Acho que o que mais chama atenção é o Quinteiro, né, que foi pro River Plate. O Dylan Borreiro, que veio agora do Fortaleza, provavelmente fica fora também por lesão. Quem também é dúvida é Gianluca Mita, aquele Lucumi mesmo que jogou no Fluminense, fez gol importante já nessa Sula. É dúvida pro jogo, mas ele é banco. O time provavelmente vem com o Jorge Soto, um dos grandes destaques do América, tá? O goleiro deles é um dos grandes destaques do time. Time treinado pelo Raimondi, acho que é assim que se fala. Boca Negra, Tovar, Pestana e Marcos Mina. Escobar, Navarro e Carrascal. Na verdade, acho que é Escobar, Carrascal e Navarro no meio de campo. No ataque, Christian Barrios, Murillo e Luiz Ramos, o peruano. Atacante Murillo, que fez gol contra o Bahia, venezuelano também, que já rodou bastante por aí. Esse é o provável time do América de Cali. Falando só rapidinho da KTO, importante eu te destacar o seguinte, que na KTO, nessa rodada, tem uma coisa chamada ganho aumentado. Basicamente, você faz uma aposta lá na KTO e qual que é a lógica? Fez uma aposta, selecionou 3 odds ali para ficar uma múltipla acima de 3, a odd deu acima de 3, você pode selecionar o ganho aumentado de Libertadores e Sul-Americana, só vale para apostas de Libertadores e Sul-Americana. Fez isso, você aumenta 25% a tua odd. Então, pô, o valor fica legal ali. Aproveita, vai lá, você tem que ir lá na aba promoções para poder ativar, mas aproveita, faz ali uma seleção de 3 e sempre lembrando, né? A aposta não é investimento, você não vai ficar rico com isso, é só uma oportunidade que a KTO te dá, teu dinheiro render ali um pouco mais na brincadeira, mas o foco é brincadeira, beleza? O link da KTO vai estar no primeiro comentário fixado aqui. Arbitragem da partida. Importante falar sobre isso. Christian Garay é o árbitro que apita esse jogo. 36 anos, é um árbitro extremamente jovem, nunca apitou o jogo do Fluminense e tem sido o principal árbitro do Chile nos últimos anos, tá? Foi ele que foi pro Mundial, apitou 2 jogos, inclusive um do PSG lá no Mundial e um do Inter Miami contra o Porto. Já apitou nos últimos anos com mais de 20 jogos de Libertadores, tem apitado bastante. Nessa temporada, inclusive, apitou jogo do Flamengo, apitou jogo do São Paulo também, apitou o clássico equatoriano lá do Del Valle com o Barcelona de Guayaquil. Então é um árbitro que tem ganhado moral, tá? Dentro do cenário chileno. Assim, vamos ver como é que vai funcionar essa arbitragem dele hoje. Confesso que não conheço, mas o cenário é basicamente esse, sobre o Christian Garay, árbitro da partida. É isso, tá? Lembrando que não tem gol fora de casa como critério de desempate, então fazer um gol lá não é importante dentro do jogo. Lembrando que na volta, se empatar no agregado é pênalti. E lembrando também que tem VAR nesse jogo. Acho que não precisa nem falar, né? Hoje em dia todo jogo tem VAR, né? Praticamente. Mas fica aí a informação. A partir das 7h30 a gente tá ao vivo e nesta terça-feira tem sorteio da Copa do Brasil, tá?
Então aproveita para acompanhar com a gente no Jornada KTO 1902, tá? E chegando com a gente para poder trazer aquele sorteio. O Fluminense pode pegar um dos 7 times ali que o Fluminense pode pegar. Meu palpite não é longe do que eu quero, tá? Meu palpite é que vai dar um Fluminense Botafogo. Enfim, a partir das 9h30 da manhã a gente está ao vivo lá no Jornada, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. O sorteio começa às 10 e aí logo depois tem vídeo aqui também no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu.